Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Os nossos comentários pós-jogo, tá aí no placar. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Vasco da Gama. Como é bom a gente poder ver aí na ilustração o resultado favorável, positivo ao Cruzeiro. O que é o futebol? Depois do vexame da quinta-feira, mais um na Copa Sul-Americana, a derrota por 2-1 para o Palestino, eis que o Cruzeiro dá hoje uma resposta, pelo menos em termos de resultado. Se não teve uma atuação convincente, pelo menos fez aquilo que tem que prevalecer sempre no futebol, ou pelo menos se busca no futebol, que é o resultado positivo, que é a essência do futebol, é botar a bola na rede, no pedacinho que a galera gosta, e isso o Christian conseguiu fazer aos 19 minutos da etapa complementar. Eu falo em nome da Bravo Bet, a bet de quem é bravo de verdade, Supermercados BH maior com você, Gulositos e os demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do canal A Voz Celeste, neste domingo, dia 27 de abril, em que o Cruzeiro jogou no Parque do Sabiá e conquistou 3 pontos. E quem diria, o Cruzeiro termina a 6ª rodada dentro do G4. Na 4ª posição, na 4ª colocação, chegando a 10 pontos. Valeu então? Mas, como é destacado no nosso título, que a vitória não esconda o mau futebol. Nada de ilusão. Vamos valorizar? Claro, temos que valorizar. Às vezes acontece no futebol de você jogar bem, pressionar, a bola não entra e o resultado não vem. Como acontece de não jogar um futebol convincente, mas o resultado vir. Eu falo que não foi um futebol convincente porque os números comprovam isso. O jogo foi no Parque do Sabiá, verdadeiramente casa do Cruzeiro, interior de Minas. É a casa do Cruzeiro. O Vasco da Gama é do Rio de Janeiro. Sabe? O Cruzeiro é o futebol mineiro, representando o futebol mineiro, e o Vasco o futebol carioca. 56% a posse de bola do Vasco, 44% a posse de bola do Cruzeiro. Então, uma supremacia maior do Vasco da Gama. 13 finalizações do clube carioca, 10 finalizações no time do Cruzeiro. Então estão aí os números. Mas o que vale é bola na rede. É o placar. E o placar foi do Cruzeiro. O placar foi nosso. O placar foi da Nação Azul. Por isso que tem que se valorizar este resultado. Uma verdadeira volta por cima de Cássio. Eu, sinceramente, fiquei sensibilizado. Fiquei sensibilizado. Eu sou muito emotivo. Eu vi o Cássio chorando. Isso comprova brio, não é choro de crocodilo. É brio, é jogador que é profissional, na acepção da palavra, condenado, crucificado, sabe? Pedir a cabeça dele, a reserva. E nisso aí o seu Jardim, o Mister... Nisso aí o Mister teve pulso, o manteve em campo. E ele deu uma verdadeira volta por cima e me corrigiu até o Daniel Ribeiro, dizendo que o Vasco só não saiu vencedor no primeiro tempo porque teve a muralha, teve a barreira, que foi o grande Cássio, com grandes defesas salvando a pátria. Do contrário, o Vasco teria ido pro vestiário com a vantagem no primeiro tempo. Quem não faz, leva. Quem tem um grande goleiro acaba evitando que o gol do adversário aconteça, e foi o que ocorreu hoje com o Cássio. Fico feliz por você, Cássio, e também o tenho como melhor figura em campo, não só do Cruzeiro, mas do jogo de um modo geral. Se o nosso goleiro é destaque, é sinal que passamos maus bocados, algumas situações realmente complicadas e difíceis. Muito bem. Mas na etapa complementar, o Cruzeiro foi efetivo e 2 jogadores que a gente via tanto cobrando, Wanderson e também o Christian. O Christian está subindo de produção, conquistou a titularidade, me convenceu. O Wanderson já havia dado assistência lá para o gol do Eduardo contra o Palestino. E hoje uma belíssima assistência, uma arrancada, velocidade pelo lado esquerdo, cruzando,
Caio Jorge passando pela bola, atrapalhando mais a marcação da zaga vascaína e a bola melando pro Christian completar e fuzilar pro fundo das redes, pro fundo barbante aos 19 minutos, então a vitória do Cruzeiro. Mas repito, o título dos meus comentários. Se você quiser discordar, fique à vontade. Fique à vontade. Aqui não tem dono da verdade. Aqui a gente respeita também a sua opinião. Você pode não concordar com a minha, eu posso não concordar com a sua e por aí vai, mas vamos respeitar. Democracia total. Democracia total. Então coloque a sua visão aí, discorde ou não. Que a vitória não esconda o mau futebol. Nada de ilusão. A gente chegou a se iludir contra o São Paulo, depois a vitória contra o Bahia, placar elástico, e aí mal contra o Bragantino, e aí vocês viram o que aconteceu até em termos de Copa Sul-Americana para recuperação hoje. Importante porque é só jogo pesado, né? Já na quinta-feira tem o Vila Nova. Foi campeão goiano, né? Esse Vila Nova é perigoso, hein, gente? Vila Nova, Copa do Brasil, 9h30 da noite. Aí se ganha motivação para começar bem a Copa do Brasil, já que na Sul-Americana ficou complicada a classificação, né? Quase impossível, não impossível, mas dificílima essa classificação. E depois o Flamengo, domingo que vem o Flamengo, um grande clássico. Esse jogo vai abarrotar lá o Mineirão, vai lotar, mas a torcida vai jogar com o time. Gente, eu quero que o seu Jardim acerte, eu quero que ele mostre que o Cruzeiro tá jogando bem, tá bem posicionado, que tem padrão de jogo, que tem esquema de jogo, eu quero. Agora, se isso não acontecer e toda a rodada for assim, o Cruzeiro vencer, mesmo não convencendo em termos de futebol, que continue assim então. Sabe, mas futebol não é só sorte não, tem que ter realmente competência, jogar com autoridade, é o meu pensamento. Antes da bola rolar, já ontem a polêmica, Dudu cortado. Dudu foi cortado. E aí? Não foi a Uberlândia. E o torcedor se aproximou hoje no estádio do Pedro Lourenço e fez a ele o questionamento. Esse vídeo, enviado por um torcedor para vários grupos, repercussão total, viralizou nas redes sociais. Ouçam aí o que disse o torcedor ou os torcedores, ouça aí o que disse o torcedor e a resposta do Pedro Lourenço através de um gesto perguntado que foi sobre a situação do Dudu. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar, ué. Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi! Tá aí, eu gostaria até que você desse um bis, porque veio sem. Pode cortar o áudio. Você repetisse, porque entrou sem o áudio. Vamos dar um repeteco aí. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar, ué. Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi! Assim, ó. Assim. Ele fez assim, ó. Ele fez assim quando foi perguntado. Teve um que respondeu, vai ficar, claro, vai ficar. Isso foi torcedor do lado do outro, certo? Ou algum dirigente lá que pudesse estar ao lado dele. Mas ele fez assim o gesto, tipo, vai vazar. Não pode. O Pedro Lourenço, que eu sou fã mesmo, entendeu? Tenho o maior respeito. Sempre aqui eu deixo de lado o Pedro Lourenço em termos de críticas, o isento, porque ele só quer o bem do Cruzeiro, ele só procura promover o bem, mas ele não tem sido representado da forma que poderia ser representado pelos dirigentes que ele contratou, competentes, né, que tem história no futebol. Esses eu condeno, como Paulo Pelaipe e o Alexandre Matos. Não vejo culpa nele, que não é profissional do futebol, é torcedor e está vivenciando toda a situação agora e vai, com o passar do tempo, claro, ficando ainda mais escolado. Culpa os jogadores, sim, que não dão a ele uma resposta daquilo que ele sempre faz também para o elenco. O próprio Fabrício Bruno disse isso em entrevista após a derrota para o Palestino. Aí veio uma publicação do André Hernan a respeito da situação do Dudu. Vamos ver. Aí veio a foto do Dudu e dizendo que a declaração do staff do jogador, abre aspas, se não tiver mais lugar para ele no Cruzeiro, que paguem a multa contratual e tudo certo, fecha aspas.
Aí diz o André Hernan, uma reunião nesta semana deve definir o futuro do atacante no clube. Aqui, se o negócio fedeu aí, se foi cabuloso, o Helder Ferreira não gosta dessa palavra não, mas se, sabe, tem que se explicar. Ou o Dudu, ou a diretoria vir agora e falar que não foi legal o gesto do Pedro Lourenço, a atitude, da forma que ele sinalizou, vai vazar, não foi legal. Eu repito, falta ao Pedro Lourenço um grande profissional da imprensa, um grande assessor para orientá-lo em certas situações. Não, longe disso, pelo amor de Deus, você não vai calar a boca do dono da boiada, do dono do clube. Ele fala o que bem ele entender. Agora, uma orientação aqui, acolá, não faz mal a profissional nenhum, principalmente se vier de um grande profissional. Acho que ele já carece de um assessor de imprensa particular para ele, para evitar até as entrevistas, né, que são inúmeras e que recentemente ele deu em sequência. Eu acho que se ele tem uma assessoria de imprensa particular só dele, o pessoal ia dosar. Não, chefe, vamos por aqui não, vamos dar um tempo aí, vamos deixar para falar mais na frente, deixa que o Matos fale, deixa que o Paulo Pelaipe fale, um outro dirigente e tal, vamos preservar você aí. Mas ele não tem maldade, cara. Ele é torcedor, poxa. É um ser humano. E às vezes fez esse gesto aí, falta de maldade. Essa é a realidade. Eu acho que não teve maldade, mas ficou uma situação chata, ruim para o próprio Dudu. Para a própria permanência do Dudu. Agora, o Dudu e a diretoria vão ter que se posicionar do que realmente aconteceu, porque o afastamento, ao que parece, não foi só devido à entrevista que ele deu, à insatisfação com relação à reserva. Bom, eu vou ficando por aqui. Com a sensação de valorização do resultado, claro, temos que valorizar sempre, vitória do Cruzeiro em qualquer circunstância, jogando bem, mal ou mais ou menos, não importa, mas que dá para melhorar, que pode melhorar, que tem que melhorar, o futebol ainda deixa a desejar, e o senhor Leonardo Jardim tem que realmente começar a fazer valer o seu conhecimento em esquema tático, em padrão de jogo, posicionamento, jogadas de escanteio, jogadas ensaiadas. O Cruzeiro precisa melhorar em muitos quesitos. Mas é a minha opinião, você manifeste a sua e no mais estamos juntos. Um bom restante de domingo para todos. Valeu, Cruzeirão. G4, há quanto tempo isso não acontecia? Vamos para a Copa do Brasil, quinta-feira lá no Mineirão, com uma grande arrancada para cima do Vila Nova, uma competição onde a gente tem muita tradição.